A gente vai começar, nós vamos começar a nossa aula e nesse período até o final do ano a gente vai fazer um apanhado de tudo que a gente viu durante esse ano. Então, vai ser bom rever algumas coisas, mas eu quero muito mais conversar com vocês a respeito de tudo que a gente viu sobre aconselhamento bíblico. Então, peço encarecidamente que vocês participem da aula e, e é isso. Ok? Vamos orar. Alguém tem algum pedido de oração? Deixa eu já pegar aqui meu bloquinho. Vou começar. Eu tenho um pedido de oração por um colega do seminário, um amigo meu lá do seminário. O nome dele é Lauro. Ele está com Covid e ele, infelizmente, os sintomas mais chatos da Covid apareceram agora no final do semestre. Então, tá bem complicado para ele entregar o que precisa entregar e enfim, sexta-feira ele foi para o hospital, durante a semana ele assistiu aula com aquela mascarazinha de nebulização, bem complicado. Peço que vocês olhem por ele, eu não sei como vai ficar a situação acadêmica dele nesse período. Orar também pelo nosso amigo Sérgio, Deus cada vez dê mais força, né? Pela vida do Douglas, para que o Senhor tenha misericórdia. Sim, Douglas. Quem mais? Mais algum pedido? Só para vou tentar contextualizar a história do Douglas. Douglas é um amigo da Miriam que, infelizmente, tá dando uma esfriada, né, em sua fé e precisa das nossas orações, principalmente para que o Senhor o convença, né, de tudo que ele precisa ser convencido, né, enfim. Quem mais? Mais algum pedido de oração? Tio Cláudio. Beleza. Bom dia. Lauro. O nome do meu amigo é Lauro. Lauro Veiga. Deixa eu escrever aqui. Opa. Bom dia. Bom Estão dia, me desculpa. ouvindo? Ah. Bom dia. Bom dia. Na outra semana eu tinha pedido oração pela minha tia, né? Uhum. Agradecer que ela melhorou, graças a Deus. Que bênção. Ela saiu da UTI. Saiu da UTI que dia? Acho que foi já faz um tempo já, né? Foi na outra terça-feira, terça ou quarta. Ah, não sei, já me perdi no tempo. Mas ela saiu, ela ficou um tempo no quarto. E aí só para ver se estava estabilizada e agora ela já está em casa, né? Graças a Deus. Só agora recuperando mesmo, né? Aos poucos aí, porque ficou um tempinho parado mesmo. Então tem aquelas questões de ficar deitada, né? Perde a força. E agradecer mesmo por isso e orar pela recuperação dela, né? Que eu acho que ela ainda vai ter que tratar da trombose, acho que vai ter alguns tratamentos aí, mas pelo menos ela está em casa e está bem melhor. Legal. Ok. Vamos orar? Depois eu coloco os pedidos aqui no chat, tá, gente? Para vocês orarem depois. Santo Deus, obrigado porque o Senhor é muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo. A nossa vida, Senhor, ela se precisasse que a cada segundo, ó Deus, a nossa vida dissesse uma palavra ou uma frase
seria essa, de que o Senhor é muito bom. A tua misericórdia não tem fim, ela se renova a cada manhã, e nós podemos, ó Deus, ver ela se manifestando nas mais diversas formas possíveis. Senhor, a tua mão poderosa tem cuidado da nossa igreja, tem cuidado do nosso povo, tem cuidado de nós, tem sido fiel para com o Senhor mesmo e para nós, para conosco também. Afinal de contas, uma aliança, ela significa que existe uma fidelidade de um para com o outro. E mesmo que nós não sejamos fiéis no tocante à nossa parte na aliança, o Senhor continua sendo fiel àquilo que o Senhor prometeu a cada um de nós, apenas por sua causa, apenas porque faz parte do teu caráter ser fiel e justo. Nós queremos, ó Senhor, nessa manhã, agradecer por tudo e qualquer coisa que o Senhor tem feito por nós. Qualquer coisa, porque muitas vezes nós não percebemos, ou já estamos tão acostumados com a provisão, com essa graça comum, Deus, que atinge não só a nós, mas também aqueles que não se rendem ao teu nome, não se rendem ao teu senhorio, que acabamos tratando como se fosse algo muito banal, muito comum. Mas o que é comum, ó Deus, o que é normal, quando o Rei do Universo se inclina para ouvir a oração de um povo pecador? O que é normal, Senhor, para nós, quando esse mesmo Deus envia o seu Filho para morrer em nosso lugar e nos perdoar dos nossos pecados? Não há nada de normal, Senhor, na nossa vida, e obrigado por isso, Senhor. Nós pedimos que a tua mão poderosa se estenda sobre esses pedidos de oração, sobre a vida do Lauro e sobre a sua saúde, sobre a vida do Douglas, ó Deus, a respeito da sua fé. Nós oramos também pelo Sérgio, pela saúde dele. Oramos pelo tio Cláudio, tio dos meninos do Lucas, pela sua vida como um todo, tanto a saúde física, mas principalmente a espiritual, para que o Senhor o alcance. Somos gratos, ó Deus, pela vida da tia do Mateus e pela vida do Vicente, o pai que recebeu alta e está em casa com seus pais. Somos gratos, ó Deus, e crentes que a tua mão poderosa alcança a vida de todos aqueles que estão nessa nossa lista de oração dessa manhã e nas nossas listas particulares, individuais, sobre nossa vida de modo geral. O Senhor que é poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Tem misericórdia de todos os nomes aqui, ó Deus, apresentados. Tem misericórdia de nós que nessa manhã vamos falar um pouco mais a respeito da tua palavra e daquilo que o Senhor quer para nós quanto irmãos em Cristo, quanto filhos do Senhor, quanto conselheiros uns dos outros, tendo um maravilhoso conselheiro como o guia das nossas almas. Perdoa, Senhor, a nossa falha diária, nossa falha cotidiana. Essa também que a gente acaba só aceitando e muitas vezes não percebendo. E nos leva, Senhor, para mais perto de Ti. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso, melhor, a gente já terminou, né, o terceiro livro do nosso trabalho aqui em aconselhamento, né, capacitando cada um para aconselhar outras pessoas. E para quem chegou depois, a gente está fazendo um compilado de tudo que a gente aprendeu durante o ano. Então, na semana passada, o Sérgio já fez uma revisão daquilo que a gente aprendeu com o primeiro livro que a gente viu, que é Aconselhamento Bíblico. O que o aconselhado deve esperar. Eu vou fazer esse mesmo apanhado das aulas que eu dei para vocês. Então, a gente vai seguindo, né? Eu vou mostrar todos os slides, mas vou parar naqueles que são mais importantes. Vamos conversar a respeito disso e quero muito ouvir a opinião de vocês sobre algumas coisas, tá? Até porque a turma, ela passou por algumas mudanças, eu acredito que muita gente que não estava no começo, algumas pessoas não estavam no começo desse currículo, né, que a gente está utilizando. Então, vocês vão entender o porquê que a gente está falando do que a gente está falando durante esses meses, ok?
Pois bem, a gente começou a nossa série de aconselhamento bíblico perguntando qual que era o problema mais difícil que a igreja enfrentava, né? Eu lembro que na aula a gente estava fazendo isso ainda presencial, a gente teve muitas opções e perguntas e eu cheguei a uma outra pergunta, né? Que é se alguém já teve dificuldade em dar um conselho para alguém. E eu vou repetir essa pergunta. Não vou perguntar a respeito da dificuldade, mas quero perguntar isso de novo para vocês. Depois de tudo que a gente viu e ouviu durante esses meses, vocês ainda têm alguma dificuldade em dar um conselho para alguém? Se sim, quais são essas dificuldades? Então, Everson, eu acho que, assim, o caso maior da dificuldade é quando é um conselho que vem acompanhado de uma crítica ou uma correção. Eu acho que esse é o ponto onde gera mais dificuldade, né? Porque a gente tem que, ainda que seja com amor, estar sujeito a pessoa não receber aquilo com esse amor, né? E acabar levando para o lado pessoal, a gente quisesse criticar. Complicadíssimo. E de um modo Complicadíssimo. geral, é mais as palavras, né? Assim, vamos colocar em assuntos gerais de tudo, é você encontrar as palavras certas para aconselhar, porque você até pode ter, assim, coragem, vamos colocar assim, né? De aconselhar e tudo mais. Por exemplo, não tenho problema com isso, mas você achar as palavras certas, ou no caso que foi o Iago que colocou, não sei, não vi. É... Bruno. Hã? Quem falou antes de você? É. Foi o Bruno. Ah, tá. Então, que o Bruno colocou nessa situação que é mais difícil mesmo, que daí pode até a pessoa mesmo querer, sei lá, espalhar para os outros, porque ela não entendeu, ou começar a falar mal de você. Então, realmente, de um modo geral, são as palavras, né? Show. Eu também tenho uma contribuição agora, Iago. Para mim, o que é difícil em aconselhar é qual a intenção minha a chegar ao meu irmão. Será que realmente é algo que é para edificação dele ou é algo que eu quero desabafar e conversar com ele? Então, sempre são vários pensamentos do o porquê eu estou indo aconselhar alguém ou porquê eu estou indo dar um conselho. Então, a intenção do meu coração sempre é a parte mais difícil antes de chegar no aconselhamento. Então, isso para mim é um desafio. Mais alguém? Beleza. Muito legal. Muito, muito legal. Por que que é legal? Porque agora quando a gente começou as nossas aulas a respeito de aconselhamento, essa noção a respeito de essas noções, assim, né? A respeito de crítica e conselho, o uso das palavras mesmo, e até a ideia, a consciência a respeito de intenções e motivações não era nada muito claro, e agora você já tem bastante disso. Isso é fundamental, fundamental. Vou até sair aqui da tela um pouquinho para a gente falar a respeito disso. Ué, eu saí errado. Vou deixar essa tela aqui e saio dela logo em seguida. Por que que ainda é complicado essas coisas? Porque diz respeito ao desafio da igreja como um todo. Existem vários desafios, mas em relação ao crescimento da igreja, os relacionamentos eles são a dificuldade maior. Por quê? Quando você olha para a palavra e encontra textos como esse de 1 Coríntios 1:10, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, é porque a unidade, ela realmente ela é comprometida
pela divisão de vozes, pela falta de coerência na mensagem. Quando a Torre de Babel ela é construída com um propósito totalmente perverso. E aí faz sentido com o que o Iago está falando. Ela é construída para que as pessoas elas sejam promovidas, né? Na divisão das línguas lá lá na Torre de Babel, no episódio da Torre de Babel, na passagem que fala sobre a Torre de Babel, o Senhor ele faz duas coisas. Ele quebra essa arrogância dos homens e ele promove também algo que a gente vai entender como uma diversidade de culturas, né? Isso tem dois aspectos, porque o Senhor sempre ele é gracioso, mesmo quando ele vai castigar o povo. Tem esse aspecto de dividir essas vozes, né? E tem um aspecto de que tudo isso ele é restaurado quando Pentecostes acontece, né? Quando nós temos ali o cumprimento do Espírito Santo sendo derramado sobre o povo, a gente vê pessoas de diversos lugares, de diversas línguas, ouvindo a mesma mensagem. O Evangelho ele faz isso. Ele une pessoas de diferentes lugares, de diferentes culturas, de diferentes vivências, né? De diferentes formas de ver a vida, para serem todas elas agora falarem a mesma língua, né? O Senhor ele gosta bastante da diversidade, mas ele não gosta da pluralidade da mensagem. Compreende? Diversidade é algo que não significa. Esqueçam as coisas de diversidade que vocês ouvem por aí. É uma multiforme maneira do Senhor tratar com o seu povo, para dizer que o Senhor ele tem esse domínio sobre toda a terra e ele vai chamar pessoas de toda a terra para fazerem parte do seu reino. Ok até aqui? Ok até aqui. Eu estou vendo vocês fazendo ok. Mas são pessoas diferentes, de lugares diferentes, com vivências diferentes, e agora vão não só ouvir a mesma mensagem, como vão falar a mesma mensagem. E isso é extremamente difícil, porque a minha bagagem é diferente da bagagem do Sérgio, que é diferente da bagagem do Bruno, que é diferente da bagagem do Iago, que é diferente da bagagem da Anne. E, infelizmente, dependendo da maneira como a gente enxerga a ação de Cristo, de regenerar pessoas, de transformar pessoas, a gente coloca essa bagagem como se ela determinasse a nossa vida dentro da igreja. Não é para menos que muitas pessoas, quando elas vêm de outras igrejas, elas têm dificuldade de se chegar às pessoas dessa igreja nova, porque a bagagem que elas têm acaba delimitando a maneira como elas vão se relacionar. A gente já falou sobre isso algumas vezes, mas quando isso vem antes de coisas como que a gente está vendo nesse texto, de ter a mesma disposição mental e de estar inteiramente unido no mesmo parecer, a gente precisa deixar essas bagagens para trás, né? Essas impressões, esses costumes que a gente teve na outra igreja ou em outro lugar, para se adequar a algo que a palavra ela pede para nós, ela requer de nós, que é a mesma disposição de ter o mesmo pensamento, que é o pensamento que a palavra nos impõe. Quando a gente chega a esse determinado consenso, aí a gente começa a desfazer, a experimentar como é Deus redimindo pessoas diferentes para agora serem uma. O aconselhamento ele tem esse sentido. Então, as dificuldades que nós temos hoje, que são diferentes das dificuldades que nós tivemos lá no começo de março, em fevereiro, março, por aí, elas ainda dizem respeito a esse mesmo problema, relacionamento, porque nós fomos separados da nossa unidade pelo pecado. E agora o Senhor está fazendo esse processo de restauração dessa unidade. E aí esses problemas vão acontecer. Agora eu vou sair da imagem para só vocês... Não era isso que era para fazer, para tirar compartilhamento de tela. E agora o que a gente está fazendo? A gente está
buscando agora usar as ferramentas que o Senhor nos deu para restabelecer esses relacionamentos. Eu faço um outro curso a respeito de missões com povos muçulmanos, e uma das lições que a gente teve foi uma lição sobre... que é uma lição sobre, na verdade, o módulo que eu estou estudando agora é um módulo que fala sobre o caráter do missionário, né? E aí a gente teve uma lição que era mandar para pessoas próximas a nós, que nos conheçam, mas que não são da nossa família, mandar uma mensagem pedindo para elas dizerem 3 virtudes ou características positivas que nós temos e 3 coisas que precisam melhorar. E tinha uma outra pergunta lá também. E eu mandei para várias pessoas. Era para eu ter mandado para 3, eu falei, eu vou mandar para mais pessoas que eu quero ter esse feedback. E sem nenhum tipo de contrapartida, né? Fazia parte da lição não questionar, não perguntar mais nem menos, nem se justificar nem nada. Era só perguntar, receber a resposta e tudo mais. E foi extremamente interessante como as pessoas elas ver como as pessoas elas me enxergavam, e são pessoas assim com diferentes vivências comigo, né? Muito próximas, mas com diferentes vivências, né? Uns com muito mais tempo, uns com pouco tempo, uns com relacionamento muito voltado por causa de uma determinada ação ou afinidade. Eu vou usar a palavra afinidade pelo que foi a primeira coisa que nos ligou, né? Um ao outro. Enfim, receber o feedback das pessoas a respeito disso, inclusive de como elas enxergavam a minha abertura para receber um conselho, foi muito, muito legal. Muito legal. E extremamente desconfortável. Extremamente desconfortável. E isso foi muito bom para mim, ler as mensagens, a devolutiva das pessoas a respeito disso, porque facilmente a gente pode cair, a gente não, né? Facilmente eu caio no erro de achar que, por estudar bastante, isso não é algo muito consciente, não, tá? Isso é um negócio que acaba acontecendo, mas acontece. De achar que por estudar muito a respeito desse assunto de aconselhamento, você já viu de tudo, você já sabe de quase tudo, né? Repito, não é um negócio muito consciente, mas você acaba falando assim, eu já vi isso aqui, mas espera, no tocante à vida pessoal, quando o negócio está na prática, você percebe que, às vezes, por mais que você esteja esclarecido a respeito do aconselhamento, você não sabe se colocar no lugar de ser aconselhado. Isso foi muito bom ouvir isso das pessoas. E aí eu fiquei pensando muito mais a respeito de quão distante a gente fica da realidade, mesmo estudando a respeito dela. A realidade bíblica, ela fala de mutualidade, reciprocidade, ela fala de uma certa equidade, ou seja, estamos no mesmo patamar para darmos e recebermos a mesma coisa, certo? Esses relacionamentos, quando eles são restaurados pela palavra de Deus, eles precisam entender essas coisas. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que esse processo de restauração de relacionamentos numa igreja, ele é muito mais amplo e muito mais profundo do que saber aconselhar e saber admoestar, exortar. É muito mais profundo de quais palavras a gente vai utilizar e muito mais profundo do que as oportunidades em si, enfim. Ele vai muito mais, vai ali para onde o Iago, no ponto que o Iago tocou. Ele diz respeito a desejos, a motivações, a inclinações, né? Muitas pessoas, elas se valeram do aconselhamento para machucar outras pessoas.
Muitas pessoas, elas se valem da sabedoria de algo que elas adquiriram, ou melhor, do conhecimento de algo que foi adquirido através de uma escola bíblica, por exemplo, para apenas colocar opiniões para fora e não para ganhar o coração do irmão. E isso é algo que a gente precisa tomar muito, 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 muito cuidado. Muito cuidado. Muitas pessoas se valem, por exemplo, da verdade da palavra para usarem a sinceridade delas como uma arma de ataque. E a palavra, ela está nos chamando de volta nesse processo de restauração de uma unidade bíblica a despeito de tudo que nos dividiu como pecadores e como vítimas e causadores do pecado, é de edificar uns aos outros. E quando a gente passa por um ano inteiro falando sobre aconselhamento e agora a gente revisita essas informações, a gente precisa sempre perceber que o fato de eu saber sobre aconselhamento deve me tornar cada vez mais dependente de Deus do que uma espécie de terapeuta evangélico, entendeu? E por isso eu quero desafiar vocês a fazerem a mesma coisa, se vocês quiserem, obviamente. Mandem a mensagem, eu vou deixar a mensagem aqui no chat logo depois, se eu não deixar vocês me lembrem, mandem essa mensagem para outras pessoas. Escolham 2 ou 3 pessoas dentro do ciclo de confiança de vocês, pessoas que conheçam vocês, mas que não sejam da família, porque a família é tendenciosa. E peçam para elas dizerem a vocês essas coisas. 3 características positivas, 3 características negativas que precisam ser melhoradas, e se elas acham que vocês são pessoas abertas para ouvirem esse tipo de informação. Deixem elas à vontade para responderem e não justifiquem, não argumentem sobre a opinião delas, apenas ouçam. E aí vocês vão ver que o quanto a gente necessita da ação do outro na nossa vida como instrumento de Deus. Tudo isso para dizer que o aconselhamento ele precisa continuar na vida de vocês, mesmo que as aulas acabem, mesmo que a gente mude de matéria, mesmo, enfim, dependendo do que acontecer, vocês precisam continuar buscando crescer na graça e no conhecimento de Deus para servir as outras pessoas e edificá-las através do aconselhamento, sabendo que ele é mútuo, ou seja, vocês também precisam ser aconselhados. E geralmente, quando você acaba se prendendo a aconselhar outras pessoas, isso pode endurecer o seu coração para receber de volta, ok? Cuidem do coração de vocês a respeito disso, tá bom? Guardem o coração de vocês a respeito dessas coisas. Continuando, nós falamos também sobre a necessidade do aconselhamento, que ela está baseada nesse texto de Colossenses 3,16. Habitar ricamente em nós a palavra de Cristo, para que a gente possa instruir uns aos outros e aconselhar mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Aqui também, essa palavra, ela já meio que ela pode talvez ajudar o Iago em relação ao intento dele, aos desejos dele e a todas as outras pessoas também que têm dificuldade. Qual que é o desejo de aconselhar outra pessoa? Como eu faço isso? Se as palavras me faltam, como a Anne falou, eu preciso buscar as palavras que a Bíblia me traz. E a Bíblia habitando ricamente em mim, eu vou conseguir fazer isso, instruir as outras pessoas também de maneira sábia, né? De maneira sábia. Aquele que tem falta de sabedoria, peça ao Senhor que de maneira alguma vai censurar, como é que fala? Vai reter, pelo contrário, ele dá de maneira diligente aquele que pede. E esses princípios de louvor, de cânticos espirituais, de salmos e de gratidão no coração, eles precisam ir antes da nossa ação de aconselhar as pessoas. Por quê? Porque geralmente quando a gente vai aconselhar alguém, a gente sutilmente pode cair no engano de que a gente está salvando a vida de uma pessoa, como se nós fôssemos o Messias,
ou o Capitão América do aconselhamento bíblico, e agora a gente vai falar para a pessoa vai mudar de vida, e aí ela vai ficar muito melhor, e a gente vai sair de lá com aquela sensação gratificante no peito e tudo mais. A gente não percebe essas coisas, mas elas estão no nosso coração, que é inclinado ao pecado. Mas quando eu penso antes, e aí o exercício do Iago ele é maravilhoso, quando eu penso antes em como eu posso mudar essa trajetória, eu posso entender que talvez, mesmo que a pessoa não responda a isso, eu estou fazendo algo que vai obedecer à palavra de Deus. Conversando ontem com um irmão, ele me falou que ele também tinha a mesma dificuldade de aconselhar outras pessoas, de falar, por exemplo, a respeito do evangelho, para outras pessoas. E não porque faltava palavras, mas porque ele era muito ríspido. Ele era muito bruto com as pessoas quando ia falar a respeito de Deus. E ele falou que principalmente com outros crentes. Ele não tem muita paciência para ouvir o erro dos crentes, né? Ou os crentes falando algo errado. E aí eu fiquei ouvindo ele falar, né? E falei para ele sobre um senhor que eu gosto bastante, e que eu adoraria trabalhar esse livro com vocês futuramente. Talvez não vá acontecer tão cedo, mas eu vou mostrar o livro para vocês, que se vocês não leram, eu vou recomendar. Deixa eu só achar aqui. Ah, já estou em casa, então pera. Esse livro aqui, ó, chama-se Em Guarda, Defendendo a Fé Cristã com Razão e Precisão. E aí é muito interessante porque você olha para esse livro assim, você fala assim, o que é esse rapazinho? Ele é alguém que está lutando esgrima. E você olha para ele e você fala assim, ah, então é para aprender a atacar. E na verdade não. Ele é para você aprender a estar numa conversa como essa, né? E ele é escrito pelo Lenny Craig, é um excelente apologeta dos nossos dias, e ele se mete em algumas conversas com os caras mais cabeças, assim, cientistas, ateus, super inteligentes. E é muito legal, se vocês puderem dar uma pesquisada depois no Google, Lenny Craig conversando com não sei quem, vocês vão ver que as pessoas são muito arrogantes quando elas conversam com ele, e ele é extremamente polido, assim, e ele não quase não, você não vê arrogância na parte dele para falar a respeito de Deus, e que Deus existe, né, esse tipo de coisa. E ele faz isso com muita precisão. Glória a Deus pela vida dele. E no livro dele, ele conta que ele dá aula para umas 100 pessoas na escola bíblica lá da igreja dele. Ele montou uma sala de escola bíblica, e o nome da turma dele, deixa eu achar aqui. Cadê? Chama-se Classe dos Defensores. E aí, ele disse que um dia ele estava dando aula e uma senhorinha da igreja perguntou para ele assim, que eu não entendia por que eles tinham aula de apologética. Apologética é defesa da fé, ou defesa de uma crença. Também tem, tem um teor jurídico, né? E aí a senhorinha falou assim para ele, eu não sei por que eu tenho que aprender sobre apologética, né? Eu não tenho que pedir desculpa a respeito da minha fé. Apologética tem o mesmo som de apologize, que é desculpas, né, em inglês. E aí ela falou, não tem por que pedir desculpa a respeito da minha fé. E ele foi explicar para essa senhora que, na verdade, não era sobre pedir desculpa a respeito da sua crença. Era como defender a fé. Como usar os argumentos certos para poder dizer ao outro sobre a fé, para dar o que Pedro vai dizer, explicar para as pessoas qual é a razão da nossa esperança. Basicamente isso. E o aconselhamento, ele tem um teor apologético muito importante, porque quando você está conversando com uma pessoa, seja ela crente ou não,
né? Para aqueles que defendem o aconselhamento para um descrente, tem gente que realmente defende isso, não tenho problemas com isso, porque eu ainda não conheço esse tipo de abordagem, é algo que eu vou estudar futuramente. Para nós aqui, a gente aprende que o aconselhamento ele é feito para pessoas que são cristãs, porque elas são restauradas dentro de princípios bíblicos que apenas cristãos vão saber, certo? Precisa ser regenerado para receber o aconselhamento. Uma outra pessoa que não tem isso, ela vai ser discipulada primeiro, evangelizada, para poder, então, ser aconselhada dentro dos parâmetros bíblicos. A gente já falou sobre isso aqui. Mas, enfim, esse teor apologético, ele é extremamente necessário, por quê? Porque agora você está falando com uma pessoa que ela tem a sua base para estar dentro dessa conversa. Mesmo que ela seja crente, Bruno, mesmo que ela seja crente, todo mundo que está ouvindo, ela vai se armar quando ela ouvir que ela está errada. Ela vai levantar a guarda como alguém que está lutando numa disputa de esgrima mesmo. E quando ela se sentir atacada, ela vai atacar de volta, de alguma forma, se justificando, relativizando o problema dela, com autocomiseração, apontando o seu erro. Ela vai fazer isso de diversas formas. Esse rapaz que estava conversando ontem, ele estava falando sobre isso. Uma senhora de uma igreja foi vender uma rifa para ele, e ele foi porque era para a igreja, e a igreja precisava de reforma, tal, ela estava vendendo a rifa, e ele foi e falou assim, olha, eu não gosto de rifa. E aí, o que que ela fez? Ela levantou a guarda e começou a se justificar de diversas formas, falando que ela também não concordava, mas que a necessidade tinha feito eles terem essa iniciativa. E no final e ela fez tanto isso que no final ela usou vários argumentos. Ah, mas nem todo mundo está certo 100% e tudo mais. E aí o que ele fez? Ele foi e atacou de volta. Porque ele foi e falou assim, então a senhora está me falando que os fins justificam os meios? Ela, não é isso. Ele, mas a senhora está dizendo que o fato do mundo estar em crise, do dinheiro estar difícil, e justifica, ou melhor, o fato da igreja estar precisando de reforma, vai justificar o fato da senhora fazer uma rifa e tudo mais, aquela coisa toda. E aí acabou que, tipo assim, ninguém foi edificado naquela situação. Ela não recebeu nenhuma oferta para poder ajudar a igreja. Ela também não mudou o coração dela em relação àquilo, porque ela já tinha todas as justificativas, e ela só se sentiu atacada. Conversando com ele, eu falei assim, cara, eu acho, né, eu acredito, na verdade, que o caminho que ele escolheu para poder falar com ela estava quase certo, se ele não tivesse a intenção de mais mostrar que ela estava errada do que levá-la ao verdadeiro arrependimento, né? Se ela fosse se fosse mostrado para ela, por exemplo, que o Senhor poderia dar outras formas deles levantarem dinheiro para a reforma da igreja e tudo mais, e enfim, esse tipo de coisa, e que a graça de Deus também deveria ser colocada em questão, porque, independente da situação, o Senhor continuaria sustentando eles, e mesmo que demorasse um pouco mais de tempo, ainda assim ia ser meios um pouco mais bíblicos para poder levantar o dinheiro, ela seria totalmente transformada, talvez, naquela conversa. E se ele tivesse doado dinheiro para ela, que fosse qualquer tipo de coisa, e não comprado a rifa, isso também ia mostrar para ela que ele estava realmente com a intenção de ajudá-la e não de estar ali numa disputa teológica com ela. Compreende? Moral da história é que ninguém saiu feliz da situação. Ele falou que parece que ela agora quase não olha na cara dele. E eu fiquei assim, olha aí, irmãos em Cristo, qual que é o problema? O problema é esse aqui, ó. Relacionamentos. Compreendem? Tá dando para acompanhar até aqui, gente? Eu tô usando vários aspectos para que a gente entenda que o nosso problema ele é muito maior, e que aconselhar realmente não é algo fácil, mas é algo que é possível se feito
coração voltado para Deus, porque o conselheiro também precisa guardar o coração e o aconselhado também. O verdadeiro aconselhamento bíblico, então, ele vai refletir nas escrituras em todos os aspectos. Deixa eu ver quem mandou mensagem aqui. Não esquece de mandar o texto, por favor. Ok. Dos principais aos pequenos pontos. Todo conselho que você recebe do seu conselheiro ou conselho que você vai dar, agora a gente já inverteu essa ordem, né? Agora não é apenas você aprendendo como você deve receber o conselho, mas como você vai aconselhar também. Todo conselho que você recebe do seu conselheiro deve ter um sólido suporte bíblico. Então, esse suporte bíblico, ele vai ajudar você a saber quais as palavras certas a serem utilizadas, né? Não significa que tudo será baseado em um imperativo ou mandamento, ou seja, Eves, olha aqui. Ah, desculpa, João. Qual a diferença de fazer uma rifa para, por exemplo, o almoço que nós fazíamos para o acampa? É dúvida real. Também tem muito a ver com a intenção. Quando você faz uma rifa, você está colocando apenas um propósito de ganho, sabe? Apesar de que no almoço também, a pessoa que está comprando o almoço, ela vai ganhar, obviamente. Mas olha quanta coisa promovida no almoço, né? As pessoas, elas comem junto, elas estão ali em comunhão, elas estão sabendo como elas vão ajudar e tem aquela situação de comunidade, né? Uma rifa, ela parece um sorteio e uma aposta, e isso não é muito condizente com o nosso princípio bíblico de edificação da igreja, de mutualidade, enfim, entendeu? Ah, vou participar dessa rifa aqui porque meu objetivo é ganhar tal coisa. Não é mais fácil ajudar? E quantos almoços a gente faz que as pessoas nem compram almoço, mas fazem várias doações, né? A gente realmente acontece com todo mundo que organiza um acampamento ou algo assim, né? Então, tem muitos aspectos introspectivos em relação a isso, né? Implícitos, né? Web. Oi. A rifa também tem uma questão que ela vai contra aquela depois da queda, a determinação de que o homem ele vai ganhar o seu pão com suor, entendeu? Isso. Então, isso que é a questão também. Exatamente. E o almoço tem muito trabalho, né? A gente trabalha bastante. Não, e realmente não somente isso, porque o almoço já é uma coisa que é uma consequência também da queda, você, né, trabalhar, e o almoço é uma coisa natural. Agora, a rifa, ela é um resultado ela tem sem essa esforço. Facilidade, né? Exato. É um resultado sem esforço. Exatamente. Voltando aqui. E além disso, ainda assim deverá haver um princípio bíblico por trás de tudo que você disser, né? Ou seja, mesmo que eu não tenha um princípio bíblico para dizer assim, por exemplo, nesse exemplo aqui que o João falou, não existe nenhum texto que vai falar assim, olha, não farás rifa. A gente sabe disso. Mas a gente tem um princípio, por exemplo, a respeito do esforço e da recompensa do nosso esforço, né? Do resultado do nosso esforço. É necessário o esforço, né? A maldição não é o trabalho, mas a maldição diz respeito o esforço que a gente faz para conseguir um resultado, entendeu? Não farás rifa, ia ser bem engraçado ter na Bíblia. Ok? Esse tipo de concepção, de princípio, a gente chama de soluções biblicamente derivadas, né? Algumas vezes a solução para um problema específico não está claramente nas escrituras e é derivado de outros princípios bíblicos para realizar um alvo bíblico para aquela situação, né? Esse aqui foi um caso que a gente pensou lá atrás. Aliás, eu vou fazer ele de novo com vocês. Não sei se vocês lembram dele. A situação, problema que a gente teve era da Thaís, de 14 anos, que cresceu na igreja. Vocês lembram disso? Quem estava na aula onde a gente teve essa situação, problema? Sim, eu estava. E aí a gente fez esse jogo, né, de imaginação, horrível. Onde a gente tinha a Thaís, que era a nossa personagem, né, que ela cresceu na igreja, em que os seus pais cresceram e casaram, tudo mais. Thaís super de Deus, assim, uma menina super ativa na igreja, responsável, foi presidente de
sociedade e tudo mais. E aí ela descobre que ela tá grávida porque ela se envolveu com um rapaz, um menino da escola, engravidou dele, e ele foi embora para outra cidade, foi expulso da escola por outras questões também, enfim, agora os pais estão arrasados, agora a família está num ambiente horrível de brigas e houve divisão a respeito dessa situação com pessoas da igreja, com pessoas de casa, enfim. E as perguntas que a gente fez, que eu fiz para vocês, aliás, era qual conselho você daria para essa adolescente? Eu queria ouvir os conselhos de vocês hoje. Que conselho vocês dariam para a Thaís? Mais frio não há. Gelado. Tô pensando, caso delicado, é mesmo. Tentem, lembrem-se sempre de tudo que a gente já viu até agora, né? Qual seria a primeira abordagem? O que vocês fariam primeiro? Vi nessa história, quem é crente são os pais ou ela também? Ela também. Ah, tá. Tem que aconselhar a Thaís. A princípio é a Thaís. E os pais dela também. Era a próxima pergunta. Sim, porque é um ligado ao outro, né? Porque se eles estão com problema entre eles e eles vivem juntos porque ela simplesmente só tem 14 anos e é uma criança, você tem que esclarecer tudo para ela primeiro, sentar e conversar, ouvir a história dela e ver como tudo isso aconteceu. E aí, através da palavra, a gente mostra para ela os erros, porque isso não começou ali, tipo, do nada, pronto, né? Ela engravidou. Aconteceu um dia e isso foi. Não, tipo, teve uma história bem longa e comprida, que desde o coraçãozinho dela, que poderia nem envolver esse menino, que chegou nesse ponto. E aí a gente tem que saber, por isso tem que ouvi-la, né? Tudo, ouvir toda a história dela, para a gente saber, tentar mostrar para ela onde começou e mostrar para ela o erro, apesar de que talvez ela possa estar demonstrando arrependimento. Mas a gente vai precisar conversar sobre isso e ouvir ela falando, para daí sim ir falar com os pais dela, porque os pais dela simplesmente não podem falar assim, não quero mais falar com você. Fica aí na sua parte da casa, a gente fica nessa parte e é isso, a gente faz o mínimo para você ficar bem. Aí a gente vai resolver com eles juntos. Eu acho que daí ainda teria que falar com eles separado, para daí sim juntar todo mundo e ver que, olha, é essa situação, você não tem como. Que acho que não é essa palavra certa, mas falar, vou ficar de birra, né? Vai ficar todo mundo de birra aqui, ninguém vai resolver nada e vai todo mundo ficar bravinho. Infelizmente, é a situação que aconteceu. Então, você vai ter que aprender a lidar, porque não vai ser só ela aprender a lidar, são os pais, porque realmente a vergonha que entra com os pais, a tristeza, achando que, tipo, eu ensinei essa criança, ela estava na igreja desde que cresceu, o que eu fiz de errado? É muito triste isso, mas você também tem que lembrar, daí tem o exemplo maior de tudo isso, que é Jesus Cristo, né? Que sempre está perdoando a gente, independente do nosso pecado. Então, por que eu não vou fazer isso com a minha filha e ajudá-la agora para ela não se perder mesmo? Gostei, quero ouvir mais. Quem mais? O Bruno falou que tá pensando. Cara, é realmente a situação complicada.
Eu pensaria, tipo, mais ou menos o que a Anne falou. Primeira coisa é entender a história da menina, o que aconteceu. Depois, claro que a gente vai ter que apresentar. Eu acho que a questão de apresentar consequências disso, que todo mundo está meio que ciente, eu acho que fica mais pro final. Primeiro a gente entende, depois, no meio da palavra, consola os pais que estão, como falou o texto aí, que estão arrasados, mostra para eles que a situação toda vai ter uma consequência, mas que Cristo, ele perdoa, né? Se o arrependimento é verdadeiro, ele vai perdoar todo e qualquer pecado, se o arrependimento é verdadeiro. E que vai ter um tratamento envolvendo a criança, envolvendo os pais também. É algo que, embora o problema tenha acontecido, é o início de um tratamento, é um início, isso eu acho que todo problema quando ocorre um arrependimento verdadeiro é um início da reaproximação com Cristo, onde eles vão ter que conversar com a filha, onde eles vão ter que conversar entre si, onde vão ter que se aproximar mais da igreja, onde essa criança que vai vir vai ter que ser criada junto do reino de Deus. Eles não podem se afastar da igreja agora, que está vindo mais uma vida aí, né? Surgiu um problema decorrente de um afastamento da palavra, mas esse problema ele não pode ser agora um motivo para aumentar esse afastamento de Cristo. Ele tem que gerar um arrependimento e reaproximar a família de Cristo, para que não errem novamente, para que daqui para frente ocorra assim, um aumento da comunhão e não um afastamento. Né? O que eu penso é que a gente, se ocorre um problema que está além do conselheiro, que a gente não poderia evitar, não está envolvido na família, o que a gente tem que, por meio de Cristo, claro, fazer agora é auxiliar a família a voltar a se aproximar com Cristo, né? Por meio dele, claro, mas inserir aquela família de novo na igreja, porque o problema já ocorreu, né? A situação já está feita. O nosso foco como cristãos é pregar a palavra, juntamente com as correções, administrações, explicar as consequências que vai acontecer, mas sempre colocar o amor de Cristo, o perdão dele e todo o andamento da situação que será feito, né? Eu imagino que seria isso, mas administrar, pregar a palavra visando no tratamento. Ok. Elvis, Oi. então, esse é um caso, como o Bruno falou, né? Bem complicado. Concordando aí com o que a Anne passou e com o que o Bruno falou, mas tem uma situação que, assim, na minha opinião, né? Acreditando principalmente pela idade da menina, né? Jovem, é até uma situação bem delicada da gente chegar diretamente numa jovem assim, né? Eu falo assim como esposo, né? É uma situação delicada você chegar direto numa menina e já tentar tirar alguma coisa dela, né? Pensando ainda que tem pais que são da igreja, né? Acreditando que os pais delas são da igreja, né? Assim, na minha opinião, eu acredito que o primeiro passo, entendendo a situação, seria conversar com os pais, né? Chegar nos pais, entender o que houve, como que eles estão se sentindo, tentar abrir um pouco, né? Deixar eles abrirem o coração, porque se ela fosse, né, tivesse ali se fosse um pouco mais velha, tal, acredito que juntar o pessoal. Estou tentando falar um pouco assim do que eu penso, né? Tentar juntar os mais jovens da igreja e aí enturmar, criar a questão da comunidade em si, né? Mas nessa ocasião, eu acredito que poderia sim falar com os pais diretamente, expor o caso, deixar eles abertos, e aí, obviamente, trazer o Mateus 18, né? Trazer mais alguém, tentar expor, ouvir, ter testemunha, né? E aí aconselhar os pais, obviamente, e depois ver se os pais também têm essa dificuldade de ter esse diálogo direto com a filha, e aí se tiver essa dificuldade de diálogo direto com a filha, trazer mais alguém para tentar, obviamente, conversar com todos juntos e aí trazer para perto de Cristo, né? Que acho que é uma situação, assim, até difícil a gente dar com certeza o que deveria ser feito, mas obviamente a gente poderia, né, citar aqui algumas ações. Mas, na minha opinião, eu tentaria
conversar com os pais, entender a situação, do que ir diretamente a menina que cometeu isso, né? Sabendo também da situação, né? Eu tentaria abrir um pouco mais, ouvir um pouco dos pais que estão arrasados e aí, com base nisso, tentar chegar mais perto da menina. Porque até uma questão, né? Às vezes os pais estão arrasados e eles ainda conseguem, sim, né, aconselhar a própria filha, né? Existem outros casos que os pais não conseguem mais, né? Já estão numa situação que já não consegue fala assim, eu já tentei de tudo e não consigo, né? Aí é uma outra situação. Por isso que é importante primeiro ouvir os pais, né? Como que está o seu relacionamento com a sua filha? Eles estão arrasados, porém eles conseguem sim conversar, eles têm um diálogo direto. Sim, nós conseguimos, tal. Estamos tristes pelo acontecimento, mas nós conseguimos conversar com ela. E aí você vai tratar o coração dos pais. Você vai falar, olha, vocês têm que chegar nela, vocês têm que ouvi-la, vocês têm que não ficar falando sobre o acontecido, mas tratar sim o coração dela, né, para se aproximar de Cristo, entender a situação e eles também tratar o coração deles. Agora, o relacionamento entre eles está quebrado, aí é uma outra situação. Aí você precisa tratar os pais e tratar a filha, né? Aí é uma situação já distinta. Legal, legal mesmo. O que vocês falaram realmente tá tudo dentro do pacote. Tá tudo dentro do pacote. Mas percebe como a gente ainda pensa de uma maneira do exemplo de Adão, né? Lá em Gênesis 3, quando Adão e Eva eles pecam, o Senhor ele vai atrás de Adão, né? A gente pressupõe biblicamente que havia uma comunhão entre o homem e Deus e que na viração do dia eles tinham um encontro, né? Existia comunhão. Quando o pecado ele acontece e Adão e Eva desobedecem a Deus, eles se escondem, né? O final do capítulo 2 fala que o homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam, e o capítulo 3 vai destacar de maneira maravilhosa que eles pecam, eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e agora eles se cobrem e se escondem. E a pergunta que Deus faz para Adão é: onde estás? No verso de número 9. E aí diz assim: ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque eu estava nu, tive medo e me escondi. E aí é muito interessante a gente olhar para esse texto e perceber como é que as coisas geralmente elas funcionam quando o pecado acontece, né? A primeira ação do pecado é esconder, é a vergonha, a culpa é a vergonha. E aí o homem ele começa a falar a respeito do dano e não do que aconteceu. É tanto que Deus ele vai perguntar depois: quem te fez saber que você estava nu? Adão ele não conta a verdade para Deus a princípio, né? Ele não fala assim: olha, aconteceu isso, 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 isso e isso. Ele conta o resultado da queda. Ele conta o resultado do dano. E a gente, muito quando vai aconselhar, a gente está preocupado em sanar a causa do dano, como é que fala? O resultado, né, do pecado, o dano em si. Só que quando a gente precisa aconselhar uma pessoa, a gente precisa primeiro ir direto aonde a necessidade da pessoa está. Alguém aqui, algum de vocês falou a respeito de aproximar a pessoa de Deus, acho que foi o Bruno. E é exatamente esse ponto. Aproximar a pessoa de Deus, ela implica o quê? Implica que antes de querer diminuir as brigas, antes de querer resolver a situação de uma criança grávida, os pais brigando e toda aquela harmonia sendo desfeita, enfim, eu preciso reaproximar as pessoas de Deus.
onde essas pessoas estão. Pensa nas consequências de uma filha grávida e de pais de uma família que agora tem essa situação. Vai se afastando da igreja, vai ficando cada vez mais reclusa. No nosso contexto, se a menina era membro da igreja, ela vai ser disciplinada. Olha como isso vai afastando a pessoa, né? Então, eu preciso ter essa primeira ideia, aproximar. E como é que a gente aproxima uma pessoa de Deus? Trazendo exatamente aquilo que Deus é, a esperança. O texto que está aí na tela de vocês, de Romanos 1,16, é que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a frase que eu coloquei embaixo, de que Cristo será o foco central dos encontros de aconselhamento, é exatamente porque essa é a primeira coisa que eu preciso fazer. Imagina a mente dessa menina, imagina a mente dos pais, imagina toda essa situação, vocês imaginaram. Mas ela passa a ser delicada porque a gente ainda está pensando no dano. A gente está pensando em como resolver todo o dano. O dano primário, ele é resolvido debaixo dessa premissa. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. E todo pecador esquece disso quando peca. Todo pecador esquece que o evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê quando peca. Você faz isso, eu faço isso. Por isso, o aconselhamento ele é primordial para que, quando alguém pecar, a gente volte para a pessoa e não queira primeiro saber de tudo, mas queira fazer esse exercício cristão, esse exercício divino de aproximar a pessoa. Onde que essa pessoa está? Aonde ela estiver, eu vou levar Deus para ela. Eu vou fazer esse caminho. Eu vou mostrar para ela que nós temos um intermediador. E como eu faço isso? Ouvindo? Não, primeiro a gente ora por essa pessoa. Primeiro eu deixo claro o quanto eu dependo de Deus para poder fazer isso e quanto aquela pessoa depende de Deus para fazer isso. Compreende? Às vezes a gente se perde no aconselhamento exatamente nesse ponto, porque a gente quer saber o que dizer, a gente quer saber como dizer, mas a gente esquece que o básico já nos foi dado. Infelizmente, isso é algo que eu também acabo incorrendo nesse erro. Eu esqueço que a oração devia ser o ponto mais, como é que fala? Mais enfatizado. E por que isso é tão importante, tão clichê? Porque é exatamente aonde a gente peca no tratar da outra pessoa. Quando eu chego para uma pessoa que cometeu um pecado como esse, ou qualquer outra coisa que se torne muito pública, ela sabe que eu estou indo lá, ou que você vai lá por conta dessa situação também. Mas isso não é o que precisa vir primeiro. O que precisa vir primeiro é exatamente essa ideia de que Deus está atrás de um pecador. Deus quer alcançar esse pecador. Deus quer ter comunhão com esse pecador. Ele quer restabelecer, ele quer dar vigor para essa aliança que ela é quebrada. Não sei se vocês prestaram atenção na minha oração, eu falei que Deus era fiel para conosco. E eu sei que isso talvez na cabeça de vocês tenha surgido assim, mas espera aí, a gente canta que Deus é fiel, fiel assim, porque Deus não pode ser fiel a mim, porque eu sou falho, enfim. Ok, isso até tem um certo sentido, mas a verdade é que numa aliança é necessário que as partes sejam fiéis uma à outra. Não é verdade? A diferença é que a aliança que Deus faz com o homem é uma aliança que nós chamamos de aliança monopleúrica. Nome chato e feio. Significa que a aliança ela é unilateral. Ou seja, ela não precisa que a outra pessoa cumpra para que ela continue sendo estabelecida. Mas é exatamente isso que Deus faz. Ele dá os termos da aliança, ele cumpre a parte dele da aliança, e mesmo que você quebre a sua aliança, ele vai continuar sendo fiel ao que ele falou para você. É diferente das outras alianças que a gente costuma fazer, das alianças que a gente vê, mas a de Deus não. Ele é fiel a nós. Não porque a gente mereça ou porque a gente cumpra, mas ele é fiel a nós. Quando eu vou aconselhar uma pessoa, eu preciso fazê-la ter ideia disso.
Eu preciso mostrar para ela que a infidelidade dela não afasta Deus do cumprimento ou não tira Deus da obrigatoriedade em relação à sua aliança. O que ele fez, ele vai cumprir. Uma mensagem no chat. Isso é afirmado. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Exatamente. E nós temos uma gama de outras informações a respeito disso, né? Quantos homens de Deus quebraram as suas alianças e Deus continuou sendo fiel, né? O povo de Israel muitas vezes quebrou a aliança que Deus fez com eles e ainda assim Deus continuou perdoando, continuou tratando e tudo mais. Então, eu necessito, como conselheiro, trazer de volta à memória daquela pessoa aquilo que dá esperança para ela, né? Eu estou falando essas coisas assim, sempre é o Espírito que faz isso, tá? Mas estou falando como esse agente de Deus na vida de outra pessoa. Eu preciso sempre ter essa primeira ideia. Eu vou aconselhar alguém, o dano já está ali. A gente já sabe qual é o dano, né? Isso é secundário mesmo. O que é primário é trazer a Thaís, a nossa garota de 14 anos, para perto de Deus, fazer ela entender que Deus continua ali com ela, que ela realmente ela vai sofrer as consequências do erro dela, mas que o Senhor continua amando ela. A mesma coisa em relação aos pais, porque é só depois que as pessoas elas têm consciência de que Deus é bom, de que Deus cumpre a parte dele da Senhor, aliança. meu Deus, quando eu Ele está ensaiando pro coral. Muito bom. Quando eu faço isso, quando eu lembro a pessoa disso, eu estou sendo agente para que... Rapidão, agora deixa eu voltar onde eu estava falando. Isso. Quando eu lembro a pessoa que Deus é fiel, quando eu lembro que Ele é bom, quando eu lembro que Ele é amoroso e tudo mais, eu estou trazendo esperança para a vida daquela pessoa, para que ela, agora entendendo que Deus não age da mesma maneira que ela, entendendo que Deus não é esse Deus que agora precisa que ela corra atrás do prejuízo para poder ter comunhão com ela, que agora as coisas vão andar. Não. Essa pessoa ela só vai se arrepender quando ela olhar o quanto Deus é bom. Esses pais só vão se arrepender também porque eles começaram a pecar em relação a isso, eles estão brigando entre si, eles estão perdendo também a noção do quanto Deus é bom, porque agora a filha dele está grávida com 14 anos e ela teve relações sexuais com um garoto da escola e agora vão ter que lidar com toda essa situação. Mas antes de tudo isso, Deus continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Deus é aquele que não foge das suas promessas, ele cumpre todas elas, ele vai continuar amando essas pessoas. E é só depois delas serem convencidas disso que elas vão poder se arrepender de todo o mal que elas fizeram, de todo o erro, de todo o pecado, e elas vão poder agora também agir com amor em relação a eles. Compreende? Todo pecador esquece o quanto Deus é bom quando ele peca. O nosso papel como conselheiro é fazer exatamente isso, lembrar as pessoas de que há salvação e há poder no nome de Jesus para todo tipo de problema, pecado, dúvida, angústia, dor e todas as outras coisas resultantes da queda. Não se apeguem ao dano, não se apeguem ao prejuízo, não se apeguem às consequências. Se apeguem àquele que pode resolver todas as coisas. É isso que um conselheiro deve fazer. Se depois do aconselhamento a família estiver feliz e contente, mas afastada de Deus, quer dizer que o aconselhamento falhou? Não. Não. Eu vou dar uma estatística, eu acho que eu já dei essa estatística para vocês. Foi uma das coisas mais estranhas de se ouvir quando eu comecei a estudar aconselhamento, mas foi uma das coisas mais esclarecedoras também. Um professor nosso, ele falou assim que 75% dos aconselhamentos não dão resultado. E aí a gente ficou assim, ué, mas como é que acontece? Mas eles não dão resultado porque Deus não é efetivo? Não, eles não dão resultado porque o coração do ser humano é ruim. Se o aconselhamento foi firmado na palavra, essa palavra não volta vazia, não volta. E ela pode cumprir o seu propósito, tanto de restaurar a vida de uma pessoa, quanto de aproximá-la mais da condenação. Já aconteceu de aconselhar pessoas
e mostrar para elas qual é o caminho certo, aquilo que a palavra fala, elas simplesmente não ligarem, não irem em acordo com a palavra e viverem uma vida do seu jeito, aparentemente feliz, mais longe dos caminhos do Senhor. Aí a pergunta que a gente faz é, o que é um aconselhamento falhar? As pessoas rejeitarem o conselho de Deus não significa que o aconselhamento foi falho, né? Quando Caim e Abel estão ali diante do Senhor, o Senhor ele aconselha Caim. Ele aceita a oferta de Abel e e rejeita a oferta de Caim. E Caim fica com o semblante pesaroso. Deus, que é maravilhoso, sabia do que estava no coração dele, fala assim, por que seu semblante caiu? Não é certo que se você proceder da maneira correta, você vai estar fazendo, né? Você vai estar se aproximando de mim, você vai ter comunhão comigo e tudo mais. Qual que foi o resultado do conselho de Deus? Caim mata seu irmão. O aconselhamento de Deus falhou? Falhar no aconselhamento é, primeiro, não dar o conselho, segundo, dar o conselho segundo suas próprias ideias. Deus dá o conselho para Caim e Caim ainda assim peca. Mas repara como é muito, muito, muito louco isso, né? Ainda assim, Caim, depois que peca, o Senhor volta a exortá-lo, volta a aconselhá-lo e protege ele. Deus deixa uma marca sobre ele para que ninguém mate para que ninguém venha matar o Caim, né? O aconselhamento ele não falha se o resultado não for da maneira como a gente espera. Ele falha exatamente nisso que o Sérgio falou. Ele falha se a gente usa os métodos errados e se a nossa motivação é que as pessoas respondam de acordo com aquilo que a gente quer. A palavra ela não volta vazia, ela cumpre o seu propósito, mesmo que o propósito dela seja colocar mais peso na condenação do outro. Aí já não é com você, é com o decreto de Deus. Isso é assunto para uma outra aula, né? Muito mais pesado. Continuando. Nem sei quanto tempo eu ainda tenho. E aí que está a resposta da nossa pergunta. Glorificá-lo e procurar fazer a sua vontade deve ser a motivação assumida por trás de tudo que você fizer. Quando Deus ele coloca peso sobre a condenação das pessoas, ainda assim é ele sendo glorificado. Então, a gente nunca vai com o objetivo de ter resultado, a gente vai com o objetivo de fazer o que tem que fazer. Mostrar a pessoa qual é o caminho do evangelho, mostrar a pessoa qual é o caminho do arrependimento, né? Vou passar aqui. Se o aconselhado se ofender, a gente não tem muito o que fazer. A palavra de Deus, ela faz isso, né? A gente falou também sobre a interpretação bíblica do problema. A gente deve lutar muito por isso, insistir bastante nisso. Você primeiro tem que diagnosticar o problema das pessoas biblicamente. Então, todo pecado que ela trouxer, tudo que ela disser com outros termos, se ela falar assim, eu estou com a autoestima baixa, traz para o entendimento bíblico, né? A palavra ela não reforça o entendimento de autoestima, porque a autoestima é um conceito da maneira como você se enxerga fora da graça. É uma ideia de se valorizar, se amar, e a graça ela não está nessa equação. Quando você fala a respeito também de amor próprio, você está falando que essa pessoa não tem esse amor próprio para si, ela precisa desenvolver baseado em quem ela realmente é, né? Seja na aceitação do corpo, na aceitação do cabelo e tudo mais, isso não faz nenhum sentido. Agora, quando eu falo a respeito de autoimagem, esse termo é cunhado por Anthony Huckman e ele mais se adequa ao nosso entendimento
porque ele é algo que é mais neutralizado. Não pense em neutro como algo que não tem opinião, mas é que a autoimagem ele é um conceito de a maneira como eu enxergo de acordo com um determinado pressuposto, certo? Isso pode ser tanto positivo quanto negativo. Isso pode tanto ser influenciado por um, sei lá, por uma cosmovisão ateísta, quanto por uma cosmovisão cristã. Então, a autoimagem é como eu me vejo a partir de que prisma? Eu me vejo a partir do prisma bíblico. Então, minha autoimagem ela tem que ser baseada nisso. Um outro termo que tem sido levantado ultimamente, que é o do autocuidado, ele pode ser aceito se ele for dentro dessa ideia. O autocuidado não significa que você vai se amar, se valorizar, porque você é lacrador, lacradora, porque você tem uma beleza e lá. Não, não tem nada a ver com isso. Significa que você precisa cuidar de si para poder também cuidar do outro, né? A palavra de Deus, quando ela traz as questões a respeito de a ação redentora de Deus, ela tenta restaurar o homem nas 3 coisas que o homem pecou: a sua relação com Deus, a sua relação com o próximo e sua relação com a criação. Não existe um quarto contexto de restauração que seja a restauração do homem consigo mesmo. Tanto que o princípio do evangelho, no que resume todos os mandamentos, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O Jay Adams, ele foi, além de conselheiro, ele foi um incrível hermeneuta que o senhor levou tem poucos dias. Ele destacava que o fato da palavra ela não evidenciar nenhum aspecto de restauração quanto a sua própria imagem do homem consigo mesmo, é porque o homem ele já carrega em si um senso de amor próprio, uma naturalidade em se preservar muito grande. Tanto que se você tentar se enforcar usando seus braços, você não consegue, porque o seu corpo ele foi projetado para não se destruir. Você pode fazer isso usando um outro instrumento ou coisas assim, mas a gente não tem capacidade, por exemplo, de fazer isso, né? O nosso braço vai perder a força, enfim, várias coisas acontecem. Porque isso é tão intrínseco em nós que a nossa biologia ela já responde dessa forma, né? O homem, quando ele vai amar o outro como a si mesmo, não significa que ele precisa se amar primeiro para amar o outro. Você já se ama demais. Você já tem um cuidado muito grande consigo mesmo. E baseado nisso, você precisa ultrapassar isso e amar o outro. Aí vem o amor sacrificial, aí vem o exemplo de Cristo, aí vem o ter preferência pelo outro antes de si mesmo, porque naturalmente você já se prefere, você já se preza muito, você já se superestima muito, compreende? Isso para dizer tudo que o diagnóstico que a gente tem que dar para uma pessoa, por exemplo, que tem uma autoestima baixa, segundo o entendimento dela, entendimento do mundo, primeiro tem que ser trazido para a palavra de Deus para que seja diagnosticado, né? E aí a gente porque só assim a gente consegue solucionar o problema da pessoa ou encaminhá-la para a solução biblicamente. E Deus usa uma linguagem diferente do homem para categorizar o comportamento humano. Os textos que estão aí vocês podem ler depois. Esse material eu já disponibilizei para vocês, mas quem precisar me chama no privado, eu mando de novo. E para finalizar, eu vou deixar, deixa eu ver. Esse aqui. Para finalizar, eu quero que vocês pensem bastante nisso aqui. Espere que o Espírito de Deus trabalhe por meio da palavra para promover mudanças. Por isso que a gente não falha, o aconselhamento ele não é falho se ele não tem resultado, porque quem faz a ação, o querer e o realizar das coisas vem de Deus. Compreendem? Você ser o instrumento de Deus é uma coisa, Deus fazer aquilo na vida da pessoa é uma outra coisa, não está na sua alçada, não está na sua jurisdição, não tem a ver com você, certo? Não existe maturidade instantânea. E aí eu vou ler os textos rapidinho com vocês para a gente encerrar. Filipenses 1:6. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós é de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso é extremamente importante também para a gente dizer para as pessoas
que estão passando por problemas. Outra coisa, que a mudança para o cristão ela não é externa. Para o cristão genuíno, a mudança ocorre de dentro para fora. Então, leva tempo também. Leva tempo para as pessoas se arrependerem, mudarem a maneira como elas pensam e isso ser externalizado, né? Não caiam no imediatismo de achar que deu conselho para a pessoa, mas ela não mudou, tem quanto tempo? Tem um mês. Calma lá. A ação santificadora é apenas do Espírito Santo, né? Segundo Tessalonicenses 2:3, diz o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado. 2:13, desculpa. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, apenas pelo Espírito. João 16:8. Diz o seguinte: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E por último, que essa santificação ela é progressiva, transformação à medida que a Escritura é interiorizada. Eu vou terminar por aqui dando um último exemplo disso. Dando aula para algumas pessoas, eu deparei com a seguinte situação. A situação que eu me deparei foi a seguinte: a pessoa ela tinha uma ideia a respeito da santidade da seguinte forma: ela via a santidade como algo. Deixa eu explicar melhor. Estávamos falando sobre o juízo final, ou melhor, sobre o que acontece depois que as pessoas morrem. E quando as pessoas morrem, quando um justo morre, ele é aperfeiçoado, né? E ela falou assim: eu achei que eu chegava em determinado ponto, e aí quando eu chegasse nesse determinado ponto de santidade, é que daí Deus me levava, ou algo assim do tipo. E aí eu falei para ela o seguinte, ou melhor, daí ela me explicou por que ela tinha essa impressão. Porque ela via a santidade da seguinte forma. Vai dar para vocês verem. Ela enxergava a santidade como um copo enchendo. Ficou bem feio meu copo, né? Mas ela enxergava a santidade da seguinte forma: quando ela chegasse nesse ponto aqui da borda, cheia de santidade, é que ela iria morrer. E daí eu falei para ela, falei assim, olha, eu entendo a sua ideia de santidade, né? Mas a santificação ela não cabe nessa analogia do copo enchendo, porque a santidade ela não tem o objetivo de alcançar um patamar. Ela tem o objetivo de estabelecer uma aproximação com Deus, porque nós já somos santos, né? Já somos separados para Ele. A santificação, ela tem muito mais a ver com a perseverança do que com chegar a determinado nível. Os filhos do Russell Shedd, eles falam que falaram para um professor de um seminário que se eles não ouvissem do pai deles que ele era pecador, eles não acreditariam, porque ele era um homem muito piedoso, né? E que buscava realmente cumprir as escrituras e viver de acordo com a vontade de Deus, mas ele sabia que ele era pecador. E ele enfatizava isso para os filhos. Aí você fica assim, então ele morreu depois que ele chegou a determinado patamar? Não, se eu morrer amanhã, eu vou morrer e eu vou para o céu porque eu cheguei em determinado patamar e o Senhor levou? Não, não é assim que funciona. A ideia da santificação, ela é um processo contínuo, tem muito mais a ver com uma estrada onde você só consegue ter visto o quanto percorreu, mas você não consegue ver quanto você ainda vai percorrer. E no meio dessa estrada, pode ser que você morra, pode ser que Deus o chame para si. E aí você fala assim, mas espera, aquela pessoa tinha aqueles problemas que eu lembro. O Everson morreu agora, mas ele tinha vários problemas.
E ele era santo por causa disso? Sim, porque ele foi separado. A santificação, ela termina, a obra de Deus, ela termina porque a vontade do Senhor, ela cumpre ali. Quando você morre, você já foi aperfeiçoado por Deus. Mas não pelo que você fez. É porque é ele quem completa a obra. Ele queria que você chegasse até esse determinado ponto e agora ele chama para si. Ou ele volta, né? Estamos aí aguardando um dos dois, né? E é isso que é muito interessante, enxergar que a vida com Deus, ela tem um objetivo de crescimento, de continuidade. Em determinado ponto, o Senhor vai te levar. E enquanto ele não te leva, o que que você faz? Você continua andando em santidade e sendo piedoso, desenvolvendo a piedade através dos moldes de Cristo. E aí o aconselhamento ele faz muito mais sentido, porque as pessoas elas não ficam prontas depois que você aconselha elas. E você não é também uma pessoa pronta porque você aconselha outras pessoas. Você também está no mesmo caminho. Você está no mesmo percurso, né? E eu acho que é isso, galera. Ficou alguma dúvida? Deu para entender tudo? Se ficar dúvida, pode falar. Ah, eu tenho que mandar o texto para vocês, né? De boas. Ó, vou mandar aqui no chat e vocês mandam depois para quem você... Iago tá mastigando. Entendi. As perguntas são essas. Quais são as 3 melhores características, virtudes que você vê em mim? Quais são as 3 áreas da minha vida que mais necessito melhorar? E você acha que tenho facilidade em prestar contas sobre a minha conduta e sobre as coisas do meu coração? Por quê? Só mande para as pessoas e espere a resposta delas. Oi. Acho que você mandou para uma pessoa específica, para todos. Eu mandei para o João, chegou. só. Essa falha, cara, para perdoar é difícil. Essa é dificílima. Ok? Mande para as pessoas. Se quiser mandar para mim, pode mandar também. Eu respondo. E não vale justificar, se explicar, nem nada. Só ouça. Isso é bem bom. Isso é bem bom mesmo. É isso, galera. Hoje é só, pessoal. Vamos tirar a selfie aí. Quem vai orar? Quem vai orar? Hoje eu vou pedir para o Henrique orar. Pode ser? Opa, pode ser? Fechou. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor. Muito obrigado por essa aula que o Everson deu pra gente, Senhor, que a gente aprenda mais e mais a Tua palavra a cada domingo, Senhor, que o Sérgio e o Everson sejam um instrumento, Senhor, para nos dar aula e aprender mais, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por todos que estão aqui, Senhor, e é isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Valeu, valeu. Câmeras ligadas. Vamos ativar aí, meu. Ai. O Daniel Daniel é sem bigode. Muito bem. O que é? O que acontece? Daniel sem bigode, parece a tartaruga ninja. Meu, que Minha cara é câmera não essa, ligou, mano? né? Meu, Nossa. você tá a cara do seu pai, hein? É Caramba, mesmo, cara. mano. Mas isso é bom ou é ruim? A questão é... A pergunta é essa. Acho que minha câmera morreu, galera. Ah, mexe louco. Ah, Ô, meu, João aí, ó. sério? João Sério? dirigindo. Quem que é? Matheus, que a câmera morreu? Acho que sim, não tá Deixa- ligando, não. Deixa eu permitir... Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não tô dirigindo não, gente, pelo amor de Deus. É, não pode andar com o celular dirigindo, não, irmão. Tudo Ah, bem, reverendo Nelson? Não, é o pastor aqui, ó. Matheus, deixa eu tentar pedir para você aqui. Deixa eu ver. Pedir para iniciar vídeo. Vamos ver. Tô pedindo aí. Ô, gente, tira E aí? foto, gente. Vem aí, Aparece Matheus. aí, mano. É, Nossa, uma mancada não tá vocês. acendendo, ela acende a luz quando habilita a câmera. Eu vou Ah, testar. papinho. É no notebook isso aí?
É notebook. Ah. Bom, vamos ativar aí. A Thalia, cara. A Thalia tá aí, ó. A Michelle não quer aparecer. O Gustavo. Cadê o Gustavão? Ó, o Pedro Rio, Anne. Nem pintei o cabelo. Vamos lá, Ah, pessoal. não importa. Ninguém liga. Selfie para todos. Vamos lá. Sorrindo para as câmeras. Para a câmera. Posso sentar aí? 3, 2, Tá 1. brincando. Vocês ouviram Valeu, minha mãe? moçada. Hã? O que aconteceu? Minha mãe falou assim, posso entrar aí? Aí ela viu que eu tava fazendo assim, ela falou, você tá brincando. Eu ouvi! Eu vi isso aí, eu vi. Gente, valeu, hein? Mais uma Ai, gente, semana Deus com a abençoe. graça de Gente. Deus. Tchau, tchau. Falou, gente. Obrigado. Valeu, Falou. tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Obrigadão, pessoal. Alô.